Oiê! Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês o processo da restauração. Eu acredito que muitas pessoas têm essa curiosidade de entender como funciona, né, o processo da restauração depois que nós decidimos voltar. E como é isso, né? Como que funciona essa restauração com os dois em casa, já juntos ali, para viver realmente o casamento novamente? E há um engano muito grande, né, em pessoas que acreditam que quando o casal decide voltar para o casamento, que eles entendem que agora eles vão fazer o casamento dar certo, que as coisas são mil maravilhas, né? E que ali desceu um milagre ali do céu, Deus derramou esse milagre e as coisas vão fluir, e nada mais do que acontecer no passado, os problemas vão perdurar ali no casamento, né, na volta. Mas na verdade é que nada disso é verdade, né? Quando nós voltamos para o casamento, no meu caso especificamente, voltamos ainda feridos, né? Voltamos ainda cheio de mazelas, mas entendíamos que nós queríamos fazer dar certo. Eu tive ali um posicionamento muito pontual, sabe? E eu disse que eu queria me orgulhar de quem eu era. Queria ter orgulho dessa Juliana nova, né? E eu queria realmente ali me admirar como mulher. Queria me admirar como esposa. Queria me admirar em todas essas áreas onde eu só me via como uma pessoa fracassada. Então eu voltei com essa visão, apesar de ainda estar ali no processo, né, de ser curada, de ser restaurada, porque a restauração ela é realmente um processo. Eu tinha essa vontade muito grande de ser diferente daquela mulher do primeiro. Então, entendendo sobre isso, eu fui realmente procurar em Deus o que é que Ele tinha para minha vida, para o meu casamento, para minha história. E Deus ele foi muito pontual também em me responder que Ele queria que eu apenas fizesse a vontade dele e lutasse pelo casamento, né? Não ouvisse ali as minhas próprias vontades, nem ouvisse ali meus próprios sentimentos, porque eles seriam o fato do meu fracasso. Então ele queria que eu realmente voltasse os meus olhos para ele e que eu vivesse realmente na obediência de permanecer, né, nessa fase aí do processo e que eu não desistisse, né, mas que eu me entregasse realmente para ele. E foi então que eu realmente decidi viver de fato a vontade do Senhor e não a minha, né? E fazer aquilo que o Senhor fala ali em Mateus 6:19, diz: Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então, eu realmente decidi que o meu coração fosse do Senhor e não das minhas próprias vontades, né? E não das minhas próprias decisões. Eu coloquei o meu coração no Senhor. E nesse processo, gente, eu ainda estava ali na fase de olhar para o meu marido e decidir amá-lo, né, de decidir permanecer, da palavra decisão ser uma palavra muito pontual no meu casamento. Porque quando a gente vive pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, a gente vai fracassar. Mas quando a gente vive pelo que Deus tem para nós somos felizes. Então, eu olhava para o meu propósito, eu olho para o meu propósito, eu não olho para os meus próprios, pelo que eu quero, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, porque o Espírito Santo ele sabe muito melhor que eu, ele pensa muito melhor que eu, ele tem muito mais visão sobre a minha vida do que eu mesma. A minha visão é limitada, o Espírito Santo não. Então, quando eu vou para a palavra e ele fala sobre não acumular tesouros na terra, é eu entender que o tesouro maior que eu tenho é da família. E quando meu coração volta para isso, eu cuido daquilo que ele me deu como um tesouro, né? Então, cuidar da família que o próprio Deus me deu é realmente algo que a palavra dele tem falado. O nosso coração precisa estar nas coisas dos céus. Família é coisa do reino, é aquilo que o próprio Deus sonhou, o casamento. Então, esse cuidado, essa minha dedicação no processo, na volta para o meu marido, foi fundamental, sabe? Essa minha entrega a viver a vontade do Senhor e não a minha foi fundamental. E nesse processo, eu fui compreendendo, eu fui sendo. E é completamente possível ser feliz cumprindo a vontade do Senhor, porque Ele preenche o nosso vazio, mais ninguém. Ele preenche, Ele tem a capacidade de preencher nossa alma
de uma forma surreal, mas nada além disso tem essa capacidade de preencher. Então, nesse primeiro processo com meu marido, dessa volta de decidirmos ficar, passamos várias dificuldades, muitas mesmo. Eu digo que provas, né, para podermos ser aprovados pelo Senhor. E foi realmente um tempo de muita dedicação, de muita obediência à palavra, de muita decisão de permanecer apesar de tudo. Então, nós decidimos fazer nosso casamento dar certo. E todas as pessoas que decidem fazer o casamento dar certo e se dedicam a ser a melhor pessoa, não olhando para os defeitos do outro, mas olhando para si mesmo e fazendo o que precisa, são felizes e conseguem sim viver de fato os planos e os propósitos do Senhor na história do casamento. É isso. Espero que vocês tenham gostado.